A paz do Senhor, meus irmãos. Sábado, dia 5 de julho de 2025, faremos o comentário da leitura diária referente à lição de número 1, a igreja que nasceu no Pentecostes. O texto está em Efésios, capítulo 5, versículo 18. É referente a uma experiência contínua. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aqui, o apóstolo Paulo fala sobre a necessidade dos crentes buscarem o poder do Espírito. É interessante observarmos ali no capítulo 19 do livro de Atos, quando Paulo chega ali na cidade de Éfeso e conhece Apolo, um homem bastante eloquente, efusivo nas suas palavras, mas faltava-lhe uma coisa, como falta para muitos também em nossos dias, a autoridade do Espírito Santo. E a questão que fica em toda esta situação, ou seja, nesse contexto, observar se a mensagem deste pregador que vemos sempre é uma mensagem pregada na autoridade do Espírito Santo, ou é algo que ele mesmo está criando, ou ele está se baseando apenas nos seus conhecimentos, porque há as invencionices e há as mensagens pregadas baseadas nos saberes. Apolo era um homem que conhecia as Escrituras, mas faltava poder de Deus na vida dele. Então, Paulo perguntou àqueles homens: recebestes o Espírito Santo quando crestes? Então, eles disseram: nós nem ouvimos falar que haja Espírito Santo. Nossa, que triste, não é? Nem tinha ouvido falar do Espírito Santo. Eram batizados nas águas, tinham ouvido falar de Jesus, mas em que eles eram batizados então? No batismo de João. Certamente, João batizou com batismo de arrependimento ao povo, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. Impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todos uns 12 homens. E entrando na sinagoga, falou por espaço de 3 meses, persuadindo-os acerca do reino de Deus. E Paulo por fim, não é? Se você for pesquisando mais, você vai ver que Paulo vai contar aqui, e durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia
ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Então, faz diferença quando um homem está cheio do Espírito Santo. Então, Paulo não vivia embriagado com vinho. Paulo era um homem cheio do Espírito Santo. E chegando naquele local, muita coisa aconteceu. Então tem o pessoal aí que gosta de um vinhozinho, não é? E às vezes, irmãos, ao invés, as pessoas ficam se apegando a esses detalhes. Não é pecado beber vinho, não é pecado isso, não é pecado aquilo, ao invés de buscar a Deus. E ficam discutindo o que é pecado, o que não é pecado, e ao invés de procurar ser cheio do Espírito, ao invés de alimentar-se da palavra. E fica criando clima de dissolução. Diz a história que enquanto os religiosos estavam discutindo o sexo dos anjos, os turcos invadiram Constantinopla. Então, às vezes, as pessoas perdem tempo com discussões que não trazem progresso nenhum para o reino de Deus. Se pode tomar um cálice ou uma garrafa, não é? E não trazem progresso nenhum para o reino de Deus. E esquece que deve buscar o poder do Espírito Santo. E esquece do versículo 19, que nós devemos estar falando entre vós, em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, muitas situações estão surgindo e estão desunindo o povo de Deus e o inimigo do povo de Deus, o inimigo do nosso Deus, está encontrando terreno para distrair os crentes, para não buscar aquilo que vem de cima e muito menos usar o seu tempo de modo proveitoso para salmodiar, exaltar o nome do Senhor, cantar ao Senhor no seu coração, agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez. São todas atividades que nos faz cultivar o prazer de servir ao nosso Deus e manter o nosso espírito em comunhão com Deus e encher-nos do poder do nosso Deus. Muito tempo temos perdido nos últimos dias com ninharias, ao invés de procurarmos ser cheios do Espírito. Que esta lição venha nos despertar para aprendermos com a igreja primitiva e buscarmos verdadeiramente a vontade do Senhor e não andar no caminho daqueles que se tornaram insensatos, dizendo que Deus não opera mais.
Amém.